Se você clicou nesse vídeo, você provavelmente sabe o quão difícil é juntar os seus primeiros 100 mil reais. Quanto tempo leva para isso acontecer. Aí se eu te falasse que você consegue levar menos da metade desse tempo para juntar 100 mil reais pela segunda vez, menos tempo ainda para juntar pela terceira vez, menos pela quarta e por aí diante. De forma que juntar 1 milhão de reais fosse mais fácil do que juntar os seus primeiros 100 mil reais. E se você não acredita em mim, não tem problema, eu vou te provar agora com números que isso é possível. E nada de exemplos extrapolados, fora da realidade, eu vou usar aqui valores extremamente plausíveis, tá? Começando com esse exemplo aqui onde você investe 300 reais todos os meses, tendo um retorno de 10% ao ano. E caso você não saiba, hoje, inclusive, você consegue ter um retorno maior do que 10% ao ano só investindo na taxa Selic ou em algum investimento que rende no mínimo 100% do CDI. Seguindo esse exemplo aqui, você juntaria 100 mil reais depois de 163 meses, que seria o equivalente a 13 anos e 7 meses. Isso é muito tempo para você juntar os seus primeiros 100 mil reais. E normalmente quando as pessoas enxergam esse número, elas ficam muito desencorajadas a tentar começar a investir, porque elas não enxergam ainda o poder dos juros compostos. Esse poder é tão forte que quando você estiver juntando 100 mil reais pela segunda vez, o tempo para você juntar esse valor já vai ser menor do que a metade. Você vai levar 5 anos e 9 meses. E se você continuar observando aqui conforme você for aumentando de 100 mil em 100 mil reais, esse tempo só vai se reduzindo, justamente porque o seu dinheiro está trabalhando para você. E quanto mais dinheiro você tem investido, mais ele vai te trazer de retorno ao longo do tempo. É por isso que a gente vê tantos bilionários, milionários ao redor do mundo, todos com uma característica muito incomum: eles são bem velhos. Principalmente quando a gente está falando daqueles que só ganharam dinheiro investindo. E fazendo esse investimento que é extremamente realista, você conseguiria juntar o seu 10º 100 mil reais em só um ano e um mês praticamente. Mas eu sei que muita gente ainda vai pensar que não, ainda é muito tempo, cara. Não dá para esperar esse tempo todo para juntar 1 milhão de reais. E é por isso que eu vou te mostrar duas formas que existem para você conseguir acelerar todo esse processo. A primeira delas é justamente você aumentar o valor do seu aporte. Se ao invés de juntar 300 reais todos os meses, você começar a juntar 500 reais todos os meses, a gente já percebe que o tempo para você juntar os seus primeiros 100 mil reais já diminuíram em mais de 3 anos. Você vai levar 10 anos para fazer isso. E a lógica dos juros compostos, obviamente, vai se repetir aqui. Então, para juntar os seus 100 mil reais pela segunda vez, você vai levar 5 anos. Pela terceira vez, vai levar menos, pela quarta menos, e por aí em diante. E por que isso é uma visão super plausível também? Porque com o passar do tempo, a gente vai conseguindo aumentar a nossa fonte de renda, né? Se você tem um emprego, você vai conseguir promoções, você vai ter um aumento salarial, isso é natural. Então é muito interessante que com o passar do tempo, mesmo que hoje você comece com pouco dinheiro, você vai conseguindo aumentar os seus aportes ao longo dos meses. Isso vai acelerar e muito todo esse processo. E uma outra forma de você acelerar esse processo sem se aumentando os seus aportes necessariamente, seria você conseguindo uma taxa de retorno anual cada vez maior. Nesse exemplo aqui a gente voltou a investir mensalmente os 300 reais, mas ao invés de 10% ao ano, a gente está simulando aqui o que seriam 15% ao ano. E caso você não saiba, 15% ao ano, ainda mais hoje em dia, é muito possível. Se você souber o que você está fazendo, se você já tiver um pouco mais de experiência e souber investir, se você diversificar e expor um pouco mais os seus investimentos a risco, você consegue, inclusive, taxas maiores que essa de retorno ao longo dos anos. Eu fiz até um vídeo falando um pouco sobre outros tipos de investimento que você consegue aumentar a sua renda. Vou deixar aqui na tela em algum lugar, ou se você quiser assistir, é o primeiro link da descrição. Só que nesse exemplo é bem interessante que a gente vai levar um pouco mais de tempo para juntar os primeiros 100 mil reais, comparado com o último exemplo, que a gente tinha levado 10 anos só. Só que quando a gente for chegar nos últimos 100 mil para chegar no milhão, a gente vai levar menos tempo do que antes. A gente vai levar só 8 meses. E antes a gente estava levando 1 ano e 1 mês. A gente, na verdade, vai chegar no primeiro milhão mais rápido do que todos os outros investimentos que eu trouxe de exemplo. Você no total vai levar 26 anos e 4 meses para chegar em 1 milhão de reais se você juntar 300 reais e conseguir atingir uma taxa de retorno de 15% todos os anos. Se você juntar 500 reais todos os meses, tendo um retorno de 10% em todos os anos, que mais uma vez 10% você consegue atingir ainda mais hoje, sem risco nenhum, só investindo no CDI ou no Selic, e você levaria 29 anos e 8 meses para chegar no seu primeiro milhão. E no primeiro exemplo que eu te trouxe, que inclusive é o mais simples de todos, onde você não vai se expor a risco nenhum, e você vai investir uma quantia relativamente simples, você vai levar 34 anos e 9 meses. E perceba que nesse exemplo, quando a gente finalmente atingiu o milhão, se a gente tivesse investido de uma forma mais inteligente, conseguindo um retorno de 15%
todos os anos, ao invés de 10%, a gente já teria passado o terceiro milhão, que é a linha azul. Então aí fica um grande incentivo para você, de fato, cair de cabeça nesse mundo dos investimentos e estudar, que a gente está falando aqui de mais de triplicar os seus retornos ao longo dos anos, comparado com alguém que sabe só o básico. E você pode fazer todos esses processos, aumentar os seus aportes, estudar e aprender mais sobre investimentos para ter mais retorno ao longo do tempo. Você não precisa esperar ter um aporte bom ou saber tudo dos investimentos para começar a fazer isso. Você pode ir adaptando e melhorando todos os seus investimentos ao longo do tempo. Se você tem só R$50 hoje para investir, não tem problema, começa com R$50. Talvez daqui a 10 anos você vai conseguir juntar R$500, sabe? Só que quando você chegar nesse momento, você já vai ter acumulado um baita patrimônio. E isso tudo vai ajudar na bola de neve para você chegar mais rápido no seu milhão. Só que agora eu tenho que te mostrar, porque eu não sei se você investe na poupança, e eu tenho que ter a certeza de que caso você invista, você vai desistir dessa ideia, você vai ver o quão ruim é investir na poupança desse jeito. Nesse exemplo aqui, eu peguei os mesmos R$300 sendo investidos todos os meses, investindo na poupança. E hoje a poupança, na verdade, dá 6 e poucos por cento ao ano, tá? Eu nesse exemplo ainda considerei um pouco maior, 7% ao ano. Você levaria 15 anos, quase 16, para juntar os seus primeiros R$100 mil. E talvez isso por si só esse tempo para chegar nos seus primeiros R$100 mil, não te assuste. Você vai falar, poxa, mas investindo em outros investimentos que dão 10% sem risco nenhum, eu vou levar 13 anos. Eu estou falando aí de 2 anos de diferença, 3 anos. Só que o problema não está nesses primeiros R$100 mil. O problema está no acumulado, o tempo que você vai levar total para chegar nos R$100 mil. E é por isso que eu fiz aqui um gráfico comparando todos esses 4 exemplos para você enxergar o grande problema que é investir na poupança. Cara, de verdade, dói de ver esses valores aqui. E eu espero que caso você invista ou esteja pensando em investir na poupança, enxergue que não vale a pena de verdade. Vamos seguir a linha verde aqui, que é desse último exemplo que eu trouxe, investindo na poupança. Você levaria 44 anos para chegar no seu primeiro milhão. É muito tempo. Se qualquer pessoa olha para isso, ela fica desencorajada de investir. É nítido, é óbvio isso. E agora vamos pegar aquele primeiro exemplo que eu trouxe, que é a linha vermelha, onde você investe esses mesmos R$300 todos os meses, só que a uma taxa sem risco nenhum, que hoje é fácil de fazer, todo mundo tem acessibilidade a isso, com 10% de retorno todos os anos. Depois de 44 anos, você não vai ter juntado só 1 milhão, você já vai ter passado do seu segundo milhão. E você precisa perceber que o seu esforço foi quase que nulo, você não teve que fazer nada de diferente, você não teve que estudar sobre investimento nem nada. Você só teve que colocar o seu dinheiro num outro ativo também, sem risco nenhum, como por exemplo um tesouro Selic da vida, e esperar o tempo passar do mesmo jeito que ele fosse passar se você estivesse investindo na poupança. E a mesma lógica aqui é aplicável, tá? De você aumentar os seus aportes, de você tentar buscar maiores retornos ao longo dos anos. Se a gente olhar a linha amarela, você já vai, nesse período, tá passando do seu quarto milhão. Isso porque você aumentou R$200 no seu aporte mensal. E agora, falando da linha azul, que é o mais impactante, você de fato vê aqui, você enxerga o poder dos juros compostos. Você investindo aqueles R$300 todos os meses, conseguindo fazer uma boa diversificação de investimentos, escolhendo os ativos certos, tendo um retorno que é super plausível, de 15% no ano. Dentro desses 44 anos, você já vai ter passado dos seus 12 milhões de reais. E aí compara com você que hoje investe na poupança, você vai estar juntando o seu primeiro, você poderia estar juntando o seu 12º milhão. E é claro que existe o efeito da inflação. Se você não sabe, a inflação ela come o nosso poder de compra ao longo dos anos. É extremamente comum a nossa moeda, o nosso dinheiro perder valor com o tempo. Se a gente for olhar para 1994, o poder de compra que você tinha com R$1 milhão naquele ano, hoje equivaleria a 11 milhões de reais, porque o nosso dinheiro perdeu valor com o tempo. Então, para a gente ter o mesmo poder de 1 milhão naquela época, a gente precisa ter 11 vezes mais. Então, para essas simulações que a gente está fazendo, quando você atingir o seu primeiro milhão, o seu segundo e terceiro, não vai ser o mesmo valor do milhão de hoje. Isso é lógico, tá? Só que uma coisa é certa, né? Esse tempo, ele vai passar. Para todo mundo, ele vai passar. E você tem a opção de ter a disciplina e investir para daqui a, por exemplo, 50 anos, você ter um patrimônio que vai te ajudar, vai ajudar a sua família, vai ajudar os seus herdeiros. E você tem a opção de simplesmente não fazer nada, ou, por exemplo, investir na poupança, sabe? Não se esforçar só para mudar um ativo de localização e dar um retorno maior. E dentro dessas duas opções, eu sinceramente acho que é muito melhor você investir o seu dinheiro, sabe? É melhor ter esse dinheiro daqui a 50 anos do que não ter.
E uma outra opção que a gente também tem aqui no Brasil para não perder o poder de compra e conseguir sempre superar a inflação é um ativo que a gente tem do governo chamado Tesouro IPCA+. Existem vários tipos desse tesouro, desse investimento. Eles são extremamente seguros porque eles são feitos com o governo, então é a instituição mais segura que a gente tem. Só que muita gente não sabe como escolher qual é o ativo ideal para o Tesouro IPCA+, qual o melhor do momento. E é por isso que eu fiz esse vídeo aqui, que você pode assistir, onde eu te explico como eu faço essa análise para mim, como eu escolho os meus investimentos, e você pode fazer também. Eu espero de coração que você tenha gostado desse vídeo. Se sim, só deixar um gostei aqui embaixo, se inscreve no canal para receber mais desse conteúdo e deixa um comentário com sugestões de melhoria. Valeu, um forte abraço!